Oi, eu sou a Isabela Santana, sou do povo Pataxó, e faço parte da equipe do Visibilidade Indígena. E hoje a gente está aqui com o Gilmar Galache, Quiripucu, né? Do povo Terena, comunicador, canta também, cineasta, é, e faz parte idealizador, né? Fundador da Ascuri, que é a Associação de Realizadores Indígenas. E hoje a gente vai bater um papo sobre o cinema indígena e autonomia. Então, se apresente, Gilmar. Tá, cara, deixa eu mudar aqui agora que abrir a porta. Tá? Então, eu sou Gilmar, sou terreno lá do Mato Grosso do Sul. Trabalho com cinema desde 2008. A gente fez a Ascura em 2008 junto com o Ivan e pensamos junto ali o Ivan Molina, que é cineasta boliviano quechua. E aí de lá pra cá a gente vem trabalhando com formação de jovens e produção de audiovisual. E agora também entrando mais nas redes, internet e esse tipo de trabalho. Massa. A Ascuri, ela deu início também depois de uma vivência que aconteceu na Bolívia, né? Foi. Que foi a Escola de Cine La Paz. E aí, desde então, vocês começaram a produzir filmes sem legenda, né? Primeiro Foi. para o povo se conhecer, né? Para depois começar a ter legendas em português, né? Começou na língua nativa mesmo, sem legenda. Conta um pouco desse processo, assim, de como o que diferencia o cinema indígena, né? Como o processo também faz parte. A gente tinha, na época, a gente era muito novo, né? E muitos de nós ali não tinha muito conhecimento do próprio povo. A gente era meio menino novo. E aí a gente achava que a câmera ela podia ser usada como uma ferramenta também que podia mostrar a nossa fraqueza. Né? Tinha muito isso na época das imagens, ela ainda mostrar um lado negativo. Né? A gente não queria mostrar esse lado, esses pontos fracos da gente. A gente queria primeiro se fortalecer. Então foi o que aconteceu. A gente começou a filmar pra gente mesmo, fazia filme pra gente mesmo, na nossa língua mesmo. E exibia só nas aldeias, exibia só no celular das aldeias. Não rodava muito, não mostrava em nenhum lugar. A gente botou no YouTube alguns, mas sem legenda, então pouca gente tinha acesso. E era uma estratégia para a gente se fortalecer e aprender e conhecer melhor o próprio povo, as próprias histórias, as rezas. E aí depois que a gente se fortaleceu, que a gente sentiu que estava na hora, e aí começou a legendar filme, começou a divulgar mais o trabalho. E aí a gente fez uma base bem sólida assim, de realizador na época. Que aí ficou e aí vem se mantendo até hoje. Entendi. E isso diferencia também do cinema que tem um olhar de fora, né? Que vê muito como produto, né? Produz um cinema para ser um produto, na verdade, não é para fortalecer nenhuma cultura, né? É, como, por exemplo, assim, qual é a diferença de um cinema de uma pessoa de fora, assim, que não é indígena, que vai fazer um cinema ali numa aldeia, vai para uma comunidade fazer um filme. E qual a diferença das pessoas da comunidade irem fazer um filme? Ou, às vezes, uma pessoa indígena fazer um filme em outra comunidade mesmo, né? Que já tem mais outra noção de respeito, né? E qual a diferença de um realizador não indígena ir fazer um, um filme numa comunidade sem saber nada, sem conhecer? Qual é a Eu acho que diferença? vai desses objetivos de vida. Essa sociedade que a gente vive e que está aí hegemônica, que é onde dita as regras, as leis e ela é competitiva, né? Ela tem que gerar um produto que esse produto seja bom e que renda alguma coisa, tipo como se fosse um trabalho. Então, inconscientemente, às vezes até as pessoas estão lá fazendo um filme legal,
mas estão pensando muito no objetivo final de como que vai ser o filme. E aí, às vezes, atropela algumas coisas, não, acaba passando por cima, desrespeitando situações que não deveriam ser filmadas, vários casos. Né? E a gente, como já cresceu desse jeito, cresceu com outro ritmo, o objetivo final não é só o filme pronto, né? O objetivo mesmo é o processo ser fortalecedor, ser esclarecedor. Fazer o filme, mas durante a filmagem, durante as oficinas, tá exercitando o jovem para buscar aquele conhecimento que está ali no mais velho, que está nas plantas, que está no rio, valorizar o território e, e muitas vezes esse olhar passa despercebido. Né? Quando você vai em outra aldeia, você percebe que tem similaridades, né? Tem coisa parecida. Não é igual, mas assim, tipo é uma coisa inconsciente também de como que é na aldeia da pessoa, do outro povo. Tem um ritmo, tem um jeito. Então muitas vezes a gente sempre se coloca atrás de pessoas que são mais da aldeia ali, que são do lugar, para elas conduzirem melhor. Né? A gente pergunta, conversa, evita, assim, quase nunca, assim, toma atitude de tomar a frente, né? É que nem entrar no mato, né? Um mato que você não conhece, você não pode querer ir na frente, né? Não vai dar ruim. Então a gente vai nesse ritmo, assim. Sim. É... E eu acho que também existe muito uma visão de corpos de pesquisa, né? Quando vão gravar a gente é mais corpo de pesquisa do que pessoas, né? Na verdade, assim. É... E eu penso muito nisso, de que pra você conhecer um território, né, uma cultura, você precisa conhecer o povo, você precisa ouvir o povo, né? Então, essa mudança de perspectiva abrir a mente para ouvir, né, o respeito, né? Se abrir para o respeito, eu acho que é uma dificuldade que existe. E quando a gente vive com um pensamento muito individualista, né, a gente não tá pensando em aprender, né? A gente tá pensando em tirar alguma coisa disso pra gente o tempo todo. Nunca é pensar no coletivo, né? Eu acho que isso marca a diferença toda, né? Pensar no coletivo. Você sente que existe uma. Você sente que existe uma expectativa do que você deve contar, do que. Da sua história, assim? Porque eu sinto que as pessoas esperam muito um comportamento, né, da gente. Tem esse papo de menos indígena, mais indígena, o indígena tem que fazer isso, ele tem que viver desse jeito, ele tem que pensar isso, né? Tem aquela ideia do índio hiperreal, índio perfeito, né? E, e você sente que existe essa expectativa o tempo todo? Como que você lida com isso? Tem, cara. Existe uma. Parece assim que a gente é meio que tinha que ser santo, né? Tipo um anjo, né? O guardião das coisas e que tinha que. Ninguém, não mata os bichinhos, não faz nada, né? Tipo, come flor. E que é aquela imagem bonita, né, de que o que a educação escolar brasileira acabou inserindo aí em várias gerações. Então, quando eles assistem um filme, eles esperam ver essas coisas, né, romântico, né? É a ideia romântica do que a gente é um ser iluminado que descerá de uma estrela colorida, né, tipo isso. Né? Mas, cara, a gente passa a vida inteira, na verdade, lidando com. Se explicando, né? Por que a gente é assim, por que a gente gosta de tal jeito, por que a gente fala de tal jeito, por que a gente pensa desse jeito. E como a gente é rodeado de. É quase uma. É quase impossível você viver uma vida sem um pesquisador te estudando ou alguém te perguntando. Você tem que sempre estar. Por que você mora naquele território? Por que você está naquele lugar? E ainda tem uma coisa que você, se você for ver nos estudos assim, sempre tem assim, o fulano era filho que era filho do cicano, que era neto do não sei quem, e ele escolheu um dia ir para tal lugar, por isso que aquela aldeia se formou.
Então não tem muita privacidade na nossa vida. A gente Não, é, é. é A o gente precisa se explicar o tempo todo, né? tempo todo, o tempo todo. Sempre tem uma coisa. Sim, dependendo de onde a gente nasceu, né? A realidade que a gente viveu, essas perguntas chegam bem antes, às vezes, dos 10 anos, né? Tipo, eu lembro de me chamarem de Tainá, assim, desde que eu me conheço como gente, indiazinha, coisas assim, né? E a gente começa a ver, né, que o racismo indígena, ele existe muito, e ele é muito forte, ele é muito forte. E às vezes, o próprio cinema, às vezes, mostra muito do racismo do Brasil contra as pessoas pretas, né? E não contra as indígenas. E eu acho que o cinema indígena também tem esse papel, né? De trazer todas essas visões, de tudo que a gente vive, as nossas vivências, né? E, e eu acho que esse racismo é um obstáculo, né? É um obstáculo também porque diminui a nossa capacidade, né? Isso é preconceito, você diminuir a capacidade de alguém, diminuir, inferiorizar, né? E entrando nisso de obstáculos, o que você sente que são os principais obstáculos, assim, para a produção da Ascuri? Cara, eu acho que o primeiro obstáculo é ficar vivo, né? A gente, durante bastante tempo lá, correu muito risco, assim, foi perseguido, teve problema com o Eliel, teve situações que eu e Kiki corremos risco de vida, tanto pelos fazendeiros quanto pelo pessoal da aldeia. E, cara, era a primeira coisa, ficar vivo, comer, né? Essas coisas é difícil, assim, você. Os territórios lá no Mato Grosso do Sul são muito pequenos e não tem muito como ter sustentabilidade alimentar em alguns lugares. Então, se alimentar bem e ficar vivo é um primeiro obstáculo. O segundo, que é o você ter essa representação na própria aldeia, né? Ser um índio da própria aldeia e que faz coisas, filme, e que esses filmes mostram, vão para fora, isso acaba gerando um certo desconforto em alguém que não é ele que está aparecendo na, na tela, né? Outra também é você ser a figura de liderança, acaba sendo tipo uma liderança, né? Que a liderança que toma decisão acaba também sendo alvo também de situações. Então ser essa figura dentro da própria aldeia, que você está sendo uma pessoa, tentando ser uma pessoa pensando no bem coletivo e tal, mas mesmo às vezes não é tão simples, né? A gente lá no Mato Grosso do Sul é 60 mil pessoas, o Guarani Kaiowá é uns 70 mil pessoas, né? Então não são grupos pequenos de 300 indivíduos, assim, né? Um povo de 300 pessoas. É muita gente, então nesse muita gente tem corintiano, tem flamenguista, tem crente, tem católico, tem partido A, partido B. Então é uma vasta possibilidades de atrito, né? De você não estar atendendo determinado público ou família. Então essa é uma coisa bem difícil. E a gente meio que se pautou mais nisso durante desses 10 anos que a gente trabalha, justamente para a gente ter essa consolidação forte dentro das aldeias, assim, de ter essa, realmente assim, esses meninos aí, eles fazem uma coisa legal e isso fez parte também do processo de fortalecimento da gente, né, como realizador de cinema, para depois ir para fora, porque talvez se a gente tivesse feito ao contrário, feito filme no começo, 2008, 2009, 2010, e aí tivesse divulgado e mostrado a cara para o mundo, talvez a gente não teria esse respaldo do nosso povo. Talvez ia ser mais um que ia ficar, ficar assim, tipo. Que chega uma hora, parece que muitos realizadores eu vejo que às vezes a própria comunidade já não apoia mais ele, né? Porque o caminho que eles escolhem como realizador, um pouco copiando do que o cinema não indígena faz, né? Acaba gerando essas possibilidades, porque na aldeia parece que você é o tempo todo meio que testado para ver se está no mesmo nível, assim.
Isso é parte do grupo, do coletivo, né? Se você tem demais, isso pode ser qualquer coisa, grana, possibilidades, Oportunidades, né? você acaba se distanciando do povo e aí o povo vai tentar te limar até você ficar igual. E se você não quer, se não aceita isso, se você acha que não, tá bom até aqui, vou fazer minha vida e vou tocar minha vida pra frente sozinho, então aí você já não, também não faz parte mais também daquele grupo que também vai te apoiar quando você precisar. Aí você fica meio isolado, sozinho. Eu vejo muito isso acontecendo hoje em dia em algumas pessoas antigas assim que trabalhava com cinema e acaba desistindo, acaba que é complexo, né? Mas é um labirinto, né? Você tem que saber entrar e saber sair. Sim, é uma questão de responsabilidade coletiva mesmo, né? De tipo, independente de você ter, o que que você vai fazer com o que você tem, né? Eu acho que é aí que mora a diferença, né? A linha tênue. Isso que você falou dos jovens, né? Eu sinto que também diferencia muito de um cinema que a gente faz que tem uma visão comunitária, né? Que a gente faz sempre pensando nas próximas gerações. A gente nunca faz pensando na gente, a gente faz pensando na comunidade, na cultura, nas próximas gerações. Quando a gente faz um filme com a língua, a gente tá fortalecendo a língua, né? Às vezes a gente vai gravar os mais velhos que sabem palavras que os jovens hoje não conhecem, né? E a gente tem um registro disso, é um registro de uma memória, né? Deixa essa memória viva, porque tá gravando um rosto, né? Os costumes. Então, é de alguma forma pela vida, né? Da juventude, né? Como como a Ascuri impacta diretamente, assim, a juventude? Tendo em vista que a gente tem números muito tensos de problemas mentais, de saúde mental da juventude indígena, né? De suicídio. E como você acha que a Ascuri impacta? Cara, eu acho que essa foi uma das coisas que o cinema trouxe pra gente, que é esse acesso ao mundo que parece que não existe mais, né? Essas palavras que a gente não ouve mais, é igual um rezador muito forte, com muita força, muita presença espiritual. Geralmente as palavras que ele usa é como se fosse tipo aquele juiz lendo aquelas coisas do jurídico lá, palavra que ninguém entende. Porque as palavras que ele fala é de gente que já morreu, já não fala mais. Mas ele sabe, ele tem, e ele põe nos cantos dele, então isso é muita força, é um diálogo com outros tempos, né? Então, como se fosse aquela língua, como chama? Aquele vocabulário mais rebuscado, né? Uhum. E aí o cinema acaba revelando isso e acaba trazendo pra gente, no meu caso, e acho que no do Eliel também, do Kiki, você se sente parte, né, de uma coisa muito maior do que aquilo que realmente parece. E eu sinto que a juventude da minha geração, ela, como foi escolarizada de uma forma que não, para não ser mais índio, né, para você acabar virando branco ali, um trabalhador rural, a gente ficou meio distante do que deveria estar perto, mas também não aceitou completamente o que estavam sendo colocado. Aí chega uma determinada fase da vida, de 20 e poucos anos, a coisa meio que vira uma chave dentro da sua cabeça e você não se aceita nem como você é e nem como ou como as pessoas queriam que você fosse. Aliado ao território pequeno, não ter mais bicho, não ter mais comida, só ter fazenda em volta, só soja. Isso chega uma hora que dá um pipoco, assim, que aconteceu comigo, e não foi só uma vez na vida, foi umas duas, no mínimo. E aí, ainda bem que eu encontrei o rezador Anut, né, que é o rezador Terena, que assentou, assim, toda a minha agonia, né, meu desespero de viver, de vida. E com ele que eu aprendi muita coisa, aprendi a rezar, aprendi a cantar, aprendi a sonhar, aprendi a conversar com esses seres que andam no sonho, ouvir. E aí eu fui fui tranquilizando, assim, mas isso é não é todo mundo, né, que
tem gente que acaba que escolhe outro caminho, e aí é muito problema, muito preconceito na aldeia, é um monte de coisa, assim, um monte de fator que aí culmina bem naquela fase da juventude que você tá com toda a energia e acaba explodindo. Sim, e não é só pelos mais jovens, né? Também pelos nossos anciões, nossas anciãs, né? Que são nossos professores, né? E o cinema acaba se tornando essa escola, né? Sim. E, e eu penso muito sobre autonomia comunitária, e como a autonomia ela só é possível quando o povo está fortalecido, né? Como a Sim. gente vai ter autonomia se um povo está distante da própria memória, né? E não é nem resgatar, na verdade, é revitalizar. Eu penso muito que não é retomar, é revitalizar mesmo, né? Revitalizar o que tá dentro, porque a cura tá no povo. A Sim. cura tá ali, a cura tá na nossa frente. Só que a gente foi tão machucado, há tantos anos a gente tá sendo machucado, que às vezes a gente fica cego, a gente esquece. A gente Sim. esquece, essas coisas adormecem dentro da gente, né? E eu acho que quando um jovem tá vendo um registro, né? Tá vendo o quanto é bonito, quanto a nossa cultura é bonita, né? Sim. Se sente representado, acorda, desperta isso, de buscar de novo, de saber quem é e saber que, apesar do mundo não ter sido, esse mundo que a gente vive hoje não ter sido construído com a gente tem pertencimento. A gente pertence a um lugar. E é um tempo antigo que a gente pertence, né? E que vai além do físico, muito além, Sim. né? E, e eu queria falar dessa questão do tempo, né? Dessa memória antiga que a gente tem, que a gente é, na verdade, né? E como não só o tempo, mas o modo de falar, o modo de se portar, o modo de ver o mundo pode ser representado no cinema, né? Porque a gente falou, quando a gente conversou, que o mundo não indígena, né, ele quer sempre muita explicação. Muita explicação. Tipo, tudo quer entender. Tipo, por que isso? Qual o significado disso? Qual, né? E como você acha que o cinema tem o poder, né, de mostrar essas diferenças, diferença do tempo linear, né, que nosso tempo não é necessariamente linear, né? É isso, como que o cinema pode... Tem um filme que o Kiki fez recentemente, no ano passado, chama Jacairá, que tem um trecho que é o Jacairá um ser, né? Se eu não me engano, não sei se é o dono do milho, dono do milho branco. E aí o Jacairá aparece pro rezador, só que só o rezador consegue ver ele. E aí ele faz na edição, assim, um negócio que foi a primeira vez que ele fez, que é o Jacairá chegando e o rezador dialogando com esse mundo que não é o visível físico. E isso é uma coisa que acontece normalmente na aldeia dele também, e que os rezadores eles dialogam com esses mundos, e quando você traz isso para o cinema acaba trazendo de um jeito, ele inventou, eu acho, aquele jeito de mostrar essa parte. E realmente é uma busca muito grande, assim, de tudo fazer sentido, né? Eu acho que o cinema tem para ensinar, o cinema indígena tem para ensinar as pessoas que também não precisa tudo fazer sentido, né? Você se liberta um pouco, assim, de só sentir aquilo, receber aquilo como algo que não tem explicação, não precisa ter. Não é a busca a, a busca sua, assim, pessoal, não precisa ser o sentido da vida, essas coisas assim. Mas Sim, é viver, né? Ver como é que é. ser feliz, né? A busca eterna pela felicidade, né? Sim, e não é só a diferença de tempo, né? Eu acho que também é no modo de falar, né? Como eu digo, a gente se liberta, porque a natureza, ela não fala com a gente que nem a gente tá se falando aqui, palavras assim. São tantas formas de falar, né? Quando a gente se comunica com o céu, comunica com as plantas, com a terra. Então, é sobre a gente repensar que eu acho que a gente precisa se abrir, quanto mais a gente se abre, mais
Mas a gente aprende, né? Sem se prender a essas amarras, né? Do que é o estudo, do que é o conhecimento, do que é o falar, do que é o sentir. Mas é isso. Me fala um pouco como a gente pode apoiar. Qual a melhor forma de apoiar as Curi? E de apoiar o cinema indígena, eu acho também, né? Mais amplo também. Eu acho que a primeira coisa acho que as pessoas precisam fazer é assistir os filmes, né? Assistir os filmes parece que é um negócio meio. Ainda parece que tem uma dificuldade, porque parece que o nosso cinema, os documentários que a gente faz, eles não dialogam muito com as narrativas mais conhecidas. Tipo, cinema de sessão da tarde, que a gente acabou acostumando a ver, né? Então, se ele não atende aquela perspectiva de narrativa, acaba que não causa uma curiosidade maior. E aí isso acaba prendendo as produções indígenas nas bolhas, né? Acaba só ficando nas bolhas acadêmicas ou em alguns grupos seletos de pessoas que estudam, pesquisador, e não atinge outras possibilidades. Acho que o desafio mesmo assim para ajudar é assistir, compartilhar e tentar se despir, né, desse jeito de ver filme, né? O filme também não precisa fazer sentido, também não precisa ter aquele ponto de giro, clímax, não precisa ter um herói que vai salvar todo mundo. Ele pode ter outras coisas e perceber o mundo que o eu, né, o pessoal, assim, o indivíduo, ele não tem tanta importância quanto a sociedade acaba ensinando, né? E que o mundo muito maior, assim, o rio, o ar, a água, as montanhas, os pássaros são muito maior que a gente, do que o eu, né? E se você começa a perceber esses detalhes pequenos assim nos filmes, você começa a ver um outro mundo, né? E é difícil, né, para as pessoas enxergar outro. Quando você vai para outro país, por exemplo, você estranha tudo assim e acaba meio que se fechando pro seu assim. Não, mas isso lá na minha cidade, no meu, como é que eu chamo? No meu país isso não funciona. Mas quando você começa a se desprender, se desapegar disso, você vai vendo que as cores vão mudando, o som vai mudando, o cheiro vai mudando, e você começa a enxergar e só te acrescenta, né? Te fortalece também, te dá uma outra perspectiva de vida, né? Eu acho que faz muito mais sentido a vida desse jeito do que ficar só achando que o seu umbigo é o mais legal. Sim, né? Que existem muitos mundos dentro do mundo, né? O Brasil tem, cara, é muita coisa, cara. O Kiki mesmo sempre conta pra mim que o Guarani Kaiowá tem 8 dimensões, né? De universo, assim, né? O Terena tem o sonho e o Guarani Kaiowá tem mais sei lá quantos, pra cima, pra baixo. E ele sabe o nome de cada um, assim, é muito louco você. Um menino de 20 e poucos anos com uma clareza de um velho de 200 anos, que sabe esses nomes tudo. Sim. E a gente precisa aprender a história de novo, entendeu? E dos povos, né? Essa é a nossa responsabilidade que agora, porque as lutas que antigamente foram travadas pelos pais, pelos avós, assim, por mais que o governo, o Estado, fez de tudo para que esse educacional brasileiro fosse mesmo definitivo para a gente, ainda assim sobrou coisa e ainda existe a resistência toda, mas eles já chegaram num ponto que eles já estão em outra situação, né? Já estão cansados, já fizeram muita coisa. Já deixaram muito legado pra Pois gente. então é nossa hora, né? E como a gente aprendeu essas ferramentas tecnológicas, a hora é de fazer esses materiais, de conversar com o pessoal mais velho, de trazer porque o mais velho ele tem um jeito também de falar, né? Ele não fala assim abertamente, publicamente, igual o novo, né? Não dá nada de mão beijada pra gente. Não, ainda tem isso, você ainda tem que conquistar, né? Você tem que merecer aquele saber. Eu já vi uma vez o Anucci,
a gente sempre leva a gente lá pra conhecer ele e tudo. Mas determinadas pessoas que vão lá, ele não fala nada, ele desconversa, ele fala, não, nunca falei isso, não sei o que você tá falando, não. Aí quando vai só eu e o outro lá, e ele fala um monte de coisa, porque ele sabe que a gente acredita naquilo mesmo, assim. A gente não duvida dele. Quando ele sente que a pessoa duvida dele, ele não fala, não quer falar. Fica quieto, Fica né? quieto. Ele fala que não, você tá mentindo, isso é conversa. E é isso, tem que ter esse... E aí, como eles têm esse jeito de não falar publicamente sobre as tradições, sobre a espiritualidade, o jovem não vai conseguir pegar isso na câmera e fazer um filme. Então, ele tem que se adaptar para a realidade do mais velho para conseguir fazer aquilo virar um dia uma cartilha, um material de aprendizado para os outros mais novos. E essa é a nossa geração, essa é a nossa responsabilidade agora. Sim, e imagina uma pessoa que não tem vivência nenhuma, né? Numa comunidade vai fazer isso. Nossa. Não tem como. Se já é difícil para quem tá lá dentro, né? Pros parentes, imagina. Então, realmente é necessário, né, que a gente esteja nessa linha de frente. E entra até nesse papo de protagonismo, né, que a gente tava falando, que você não gosta muito, né, desse termo protagonismo. Você prefere a autonomia, né? Você sabe que o Darcy Ribeiro, sabe o Darcy Ribeiro, né? Sim. Não, o Roberto Cardoso de Oliveira. O Darcy Ribeiro também falar. Eles tinham um termo nos anos 50 que era o herói civilizador. Esse termo, herói civilizador. Lá no meu povo tem a história da origem do povo. Tinha um ser que em algumas histórias falam que eram dois irmãos, outras histórias falam que era um ser que tinha dois lados, ou era dois seres em um, negócio assim. Yuriko Dilvakai é o nome dele. E ele andava pelo mundo criando o mundo, né? E quando ele encontra o povo Terena, ele dá ferramenta para ele, para nós, né? Dá ferramenta, fogo, e ensina a gente a trabalhar a terra. E aí, por esse motivo, aí os antropólogos na época davam o nome de herói civilizador. Aí hoje é um negócio meio esquisito, né, cara? Herói civilizador, agora não desce muito. Eu acho que o protagonista também é um pouco... Tem várias palavras, né, que as pessoas vão criando. E porque o protagonista, essa palavra ela tem uma conotação de origem não... Ela não é uma palavra tradicional, não existe essa palavra no terreno, assim, por exemplo. Ou também não sei se tem em outros, mas ele vem de uma figura que ela, tipo, ele tem que ser o primeiro plano é o do protagonista. O Oscar de melhor protagonista, tipo, é uma figura, indivíduo, né? E eu não sei se ela cabe no povo, né? Assim, esse protagonismo do povo. Eu acho que ela é muito cheia de coisas mal resolvidas ainda pra gente, tipo, tá usando. Não que isso também seja, às vezes, o mais coerente também, não sei, não, é o que eu penso, né? Mas eu acredito mais que tem um protagonismo, tem vários, cara, esqueci. Mas as coisas não precisam chegar pra gente e a gente concordar assim, eu sou o protagonista da minha própria história. Beleza, tranquilo, mas tinha uma frase do Marechal, né, que fala assim, você quer ser melhor, vai ser melhor pra sua comunidade. Tipo isso. E são muitas palavras, né, que a gente tem que ir sempre questionando, né, porque as palavras têm poder, né, não são simplesmente palavras. Uma das coisas que a gente está trazendo agora também, que era num determinado período quando a gente fazia filme, a gente queria muito, depois que a gente passou a se fortalecer, não fazia legenda, a gente começou a colocar legenda, a gente queria explicar, tipo, o Jacairá. O rezador falava, o Jacairá vai vir. A gente não queria colocar o Jacairá, a palavra, na legenda. A gente queria colocar o que representava. E aí foi dando muito nó, assim, que nem o Chepuvoy pra gente, pro Terena, não tem uma tradução específica. Em vários momentos da história escrita da antropologia, usa como guia
usa como anjo da guarda, como é que chama? Entidade. E na verdade nenhum nome desse cabe. O Shepu-Voi é tipo um ser, assim, ele vive em outra dimensão e que cuida do rezador. E que o rezador acessa essa dimensão para conversar com ele, para pedir orientação. E tentaram vários nomes. Então, quando a gente percebe que, se a gente botar guia, o pessoal achar que é coisa do matriz africana. Se a gente bota anjo da guarda, é tipo matriz cristã. E não dá pra ficar encaixando essas coisas. Não, isso, então beleza, vamos botar o nome que é mesmo. Se alguém ficar curioso, vai lá e procura. E você não precisa entender. Né? Você não precisa entender necessariamente o que é. Você só precisa sentir. Sentir. Isso é novo, isso é recente pra gente, cara. A gente tá usando mais há uns 2 anos atrás, que a gente quis muito tempo que fizesse muito sentido. Mas a gente viu que fazer muito sentido também não agrega nada. É melhor deixar o negócio meio no ar mesmo. O Ivan fala que quando alguém questiona ele sobre tal trecho do filme, ou por que tinha tal música, ou por que plano tal era não sei o que, ele fala assim: na sua pergunta está a sua resposta. Como deixar uma pessoa se coçando, né? Mas é bem isso. E aí depois ele termina, ele fala assim: a dúvida é sempre melhor que a certeza. A pessoa vai pra casa e não consegue nem dormir. Exato. E os mais velhos ensinam muito assim pra gente, né? Eles nunca vão dar uma resposta assim, dificilmente dar uma resposta de mão beijada. Vai sempre ser uma coisa que você vai ficar pensando. E talvez daqui a alguns anos você vai entender, né? E o rezador, ele conversa, a conversa dele não tem essa linha de começo, meio e fim de uma história. Ela vai, volta, você acha que ele tá falando uma coisa que tá acontecendo agora, mas a coisa, na verdade, aconteceu tipo no começo do mundo, assim. E ele fica nesse, sabe, o jeito dele repete muito a história. E o tempo, né, geralmente quando a gente filmava um rezador, aí o Kiki falava assim: nossa, mas a gente vai filmar essa história não acaba, essa história não tem fim, ele não vai parar de falar. Se a gente começar, a gente não vai ter mais material para gravar, cartão de memória para gravar. Porque as histórias, algumas elas nem acabaram de acontecer ainda, sabe? Elas estão acontecendo. Narrativas eternas, né? Muito louco, é outro mundo, cara. É outro mundo. Por isso que são os Terena, são os Pataxó, são os Guarani Kaiowá que tem que estar contando essas histórias, né? Então, isso também é uma outra coisa que durante bastante tempo a gente sempre fez filme nós mesmos, entre índio mesmo. E só que a gente meio que foi virando tipo igual a soja, assim, sabe? Monocultura. E nessa monocultura as coisas não se sustentam também. E aí, ao mesmo tempo que tem a sociedade não indígena, que tem todas essas crenças e origens, né, e gostos, coisas inconscientes, mas sozinho a gente também não vai se sustentar. É uma coisa que eu vejo alguém falando assim: usar uma palavra aqui que vai dar polêmica, né? Tá. Na verdade isso não é uma crítica, cara, é uma reflexão que a gente tem, assim, não tô querendo colocar isso como a pior das hipóteses. Vamos sem medo. Tá pensando duas vezes aí. Eu já ouvi gente falando assim: porque nós somos etno-índio, etno-mídia indígena, 100% indígena, feito de indígena para indígena. Massa, legal. Mas o branco faz isso com a soja, faz isso com o milho, sabe? Separa tudo, põe num lugar gigante e só põe aquela planta e ali propaga veneno para manter aquilo ali. E aquilo, se você for ver, é base do que a diversidade é o que faz a coisa fluir e acontecer. Assim, lá na soja a única coisa que dá é a soja. Tem um amigo meu que até fala assim: do lado da casa dele tem soja do fazendeiro. E aí ele fala assim: cara, eu prefiro cagar lá na soja. Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque lá não tem bichinho na bunda da gente, sabe? Tanto veneno que nem o bichinho, aquele mosquitinho.
a Terra ensina sobre a diversidade, é só a gente observar, né? A monocultura precisa de veneno para sobreviver. E a Terra tá o tempo todo aí ensinando pra gente que é a diversidade que vai fazer a gente viver. Se a gente Sim. quiser deixar tudo igual, vai acontecer o que tá acontecendo agora, né? Já tá acontecendo agora. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora da Ascuri, depois de 10 anos, a gente percebe que esse não são só a gente também que vai continuar fazendo. Outras pessoas também precisam aprender do jeito que a gente faz. E essas pessoas também trazem seus elementos que não são indígenas, trazem seus elementos pro filme que a gente faz, sabe assim? E agrega e rola atrito, rola um monte de problema, nossa, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, com as dinâmicas de mundos, né? Entre mundos, assim. Mas é algo a se discutir. Não dá pra gente só se excluir do mundo, achar que a gente é o 100% original, ou puro, esse purismo, né? Por isso. Então é isso. A gente vai fazer agora uma live sexta-feira, dia 26, que é a gente lançou o filme Kipaixoti na semana retrasada, e aí teve uma live com o pessoal da aldeia, com o Ivan, lançando o filme. Aí a gente passou esse filme para 3 pessoas que não são indígenas para analisar e trazer para o debate, para a gente ver o que eles conseguiram perceber desse filme, depois do filme pronto. Aí é uma jornalista legal, a Flávia Guerra, e um doutorando de psicologia junguiana da Califórnia, e um professor que é o cara da UNB que trabalha com um teatro do oprimido e uma dinâmica de indo pro cinema. Assim. São 3 pessoas totalmente diferentes entre elas mesmo, que não são indígenas, mas que a gente precisa ver o que eles estão pensando quando vê um filme desse. E não dá pra assim, a gente faz um filme de indígena para indígena, 100% indígena, mas a gente não vive num mundo 100% indígena, né? Mas a gente quer passar isso nos lugares que não são indígenas. É um negócio meio controverso. Então, vamos abrir, assim, botar na mesa e falar assim, vamos discutir, vamos dialogar. Aonde você acha que pode esse filme fazer você refletir sobre, né? Aonde ele te toca. O cinema é isso, né? Quando você assiste aquele filme e aquele filme te deixa desconfortável, ou te deixa emocionado, ou te meio que muda, você sai assim do cinema, você parece que até é outra pessoa. Eu queria que o cinema indígena trouxesse isso para outras pessoas também, que não são só do nosso povo. Assim. Sim, sim, e é isso, a gente falou várias vezes, né? Esse mundo já tem muitas crenças muito enraizadas. Então é preciso aprender, né? É preciso aprender. E esse cinema vem para ensinar não só a gente, que é indígena, não só o próprio povo, a própria comunidade, mas ensinar o mundo, né? E a gente precisa estar no mundo não no sentido de crescer, de individualismo. Não, a gente precisa estar no mundo porque há muito tempo a gente está sendo silenciado e nosso conhecimento, a nossa ciência, a nossa cosmovisão, o nosso modo de vida é inferiorizado, né? E as pessoas precisam conhecer, né? É uma questão de sobrevivência também, eu penso, né? De fortalecimento e de sobrevivência também. Né? Estratégia. Estratégia, é estratégico, né? Mas é isso. Queria te perguntar se você tem mais uma mensagem final aí pro pessoal que está querendo se aproximar mais, conhecer mais, enfim, ou qualquer coisa. Eu queria agradecer a oportunidade e chamar para a galera para conhecer o site da Ascuri, é www.ascuri.org, Facebook, YouTube, Twitter, a gente tem tudo aí, Instagram. Tem o Rede Cine Flecha também, que é um coletivo que está andando com a gente para também difundir mais, uma estratégia de difundir mais os trabalhos do cinema indígena, não só das cores, mas do cinema indígena, das manifestações coletivas das populações tradicional, muito também com base no que está rolando do corona. E quem quiser seguir lá,
mandar vídeo, botar hashtag lá que tem escrito lá que eu esqueci agora. E agradecer, cara, você, sua oportunidade. Muito legal. Eu acho que é nessa. Quando deu o corona, deu o Covid, tudo mudou, assim, não tem mais a perspectiva de ter um festival, de ter uma mostra, de ter um encontro, de ter uma oficina audiovisual na aldeia, não tem quase mais muita possibilidade. E o cinema indígena meio que ficou. O cinema geral ficou meio travado, assim, tá meio perdido. O indígena, então, se a gente não tem financiamento, a gente não tem apoio, a gente não tem edital específico, a gente não tem. É a parte. Porém, tem uma falha, né? Essa é a falha desse sistema. É nessa falha que a gente tem que entrar. Essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar, a gente nem se conhece fisicamente, mas essa oportunidade que a gente está tendo de discutir, de levar essas discussões do cinema indígena, de mostrar filme, de falar para a galera assistir, é um investimento nessa falha, que é a busca dessa oportunidade de mostrar esse outro, ainda insistindo em mostrar esse outro mundo e talvez aí ter alternativas para um mundo diferente. Adiar o fim do mundo, né? E eu vejo que eu vejo que esse pessoal agora na pandemia, né, tá buscando coisas novas, tá buscando ouvir mais as pessoas pretas, mais as pessoas indígenas. É o que eu sinto, né? Assim, pelas redes sociais, vem do movimento que tá rolando, né? As pessoas estão começando a ficar em casa e começar a olhar o mundo de forma diferente, né? Não, e isso é louco, né? Tem que ficar em casa pra gente conseguir ver, né? Exato. A gente tem que ficar confinado pra enxergar o mundo, né? E enxergar a gente, nós mesmos, né? Principalmente. Também. Que a mudança, na verdade, é de dentro pra fora, né? E é isso, né? Eu sinto que o que as pessoas estão buscando mesmo é ouvir as pessoas indígenas. Então, o que eu sempre falo, né? Se você quiser aprender um pouco da cultura indígena, ou enfim, das cosmovisões de um povo, você precisa, primeiro de tudo, ouvir, né? Ouvir as pessoas. Ouvir, assistir, acompanhar artistas, né? Pertencentes a diversos povos. E é isso, né? E eu agradeço muito pela disponibilidade aí da gente estar conversando. Tem que fazer mais, vamos fazer mais. Vamos fazer mais, Gosto muito dessa ideia. E agradeço muito. E viva as Curi, viva nossos mais velhos, viva as nossas línguas nativas. E nossa juventude, né? As próximas gerações que estão por vir. Aueri. Valeu. E é isso. Tchau. Tchau.